Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é a Frente Parlamentar para a Educação Física. Para o assunto, temos as presenças dos deputados Conte Bittencourt, que preside a frente. Deputado, obrigado pela presença aqui no Arena. Prazer é todo meu. Ok, e também a presença do deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Deputado, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Tem a cadeira cativa aqui no Arena, hein, deputado? Cadeira cativa acabou até no Maracanã. Ainda não. Ainda não. Valorizar o profissional de educação física com mais qualificação. Esses são alguns dos objetivos e eu pergunto ao senhor deputado Conte Bittencourt como surgiu essa ideia da frente. Olha, um grupo de profissionais coordenado pelo professor Hernani, que é um professor aí que lidera o movimento da educação física há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, uma figura simbólica, né? Chamado de velhinho aí entre os profissionais de educação física, em busca de um projeto que tramitava na casa desde 2014, que determinava, né, que nas turmas da educação infantil e do ensino fundamental inicial, o antigo primário, turmas até o 5º ano, fossem, na aula de educação física, né, os seus titulares, professores licenciados em educação física. Um pleito mais do que justo. Esse projeto tramitava na casa desde 14, estava arquivado, né? Então procuraram a Comissão de Educação e, através desse debate, nós conseguimos o empenho de todos os parlamentares da casa e, finalmente, no finalzinho do ano, aprovamos por unanimidade, né? O governador sancionou a lei no final do ano passado, no início desse ano, a Lei 7.195, tá? E o Rio de Janeiro, como sempre, vanguarda nesses movimentos. Então, passamos a ter a obrigatoriedade para que todos os professores que ministrarem aulas de educação física na educação infantil e no ensino fundamental, como eu disse, primeiro segmento, sejam professores formados nessa licenciatura. Um pleito mais do que justo. Ou seja, o professor de educação física é no lugar que lhe compete. O Rio de Janeiro tem hoje uma quantidade representativa de escolas que formam professores de educação física, não justificava o nosso sistema estadual de educação não determinar essa obrigatoriedade. E aí surgiu desse movimento todo nosso, o Luiz Paulo participou, vários outros deputados, surgiu aí o desejo deles de nós constituirmos aqui uma frente parlamentar de apoio à educação física, que aí vai muito além da prática escolar. Aí é o movimento dos profissionais de educação física no Rio de Janeiro. Também a primeira frente constituída no Brasil. Isso foi dito. Primeiro estado a ter uma frente parlamentar em defesa da educação física. Eu tive a oportunidade de, quando o Conte assumiu a liderança desse processo, de também ser procurado por um jovem professor de educação física chamado Tiago, no sentido de fortalecer o movimento aqui na Assembleia Legislativa. E o fiz com muito prazer, por motivos que eu vou daqui a pouco expor. E aí o Conte Bittencourt fez uma reunião na Comissão de Educação e me chamou para que lá eu fosse. E essa reunião foi muito importante porque mostrou claramente da importância daquele projeto virar lei, e também embasou, né, a fundamentação para o Conte criar essa frente. E agora o Estado do Rio de Janeiro se tornou vanguarda. Porque o fato que eu queria narrar, e narrei lá na Comissão de Educação, é que no tempo que eu fiz, não o primário, mas que eu fiz o ginásio, tinha professor de educação física, mas era escolhido pela escola aleatoriamente entre aqueles que se dedicavam à educação física, mas necessariamente não eram professores titulados, né? E a educação física tinha um papel fundamental, porque obrigava as crianças, os alunos ali, ginásio, né, entre 12 e 16 anos, a ter exercícios físicos semanais. Você tinha corrida, você tinha ginástica, você tinha salto de distância, você tinha salto em altura. Naquela época era muito difícil ter piscina em escola, isso era uma raridade. Mas tinha todos esses exercícios e a presença era obrigatória. Isso também servia como um estímulo ao combate à obesidade, né, que hoje é um drama sério da nossa sociedade. Então eu acho que os processos avançaram, né, e hoje estamos aí também, além de ter a lei,
estamos aí com a frente parlamentar de educação física em pleno vigor. Eu sou um pouco mais jovem do que o Luiz Bem Paulo. mais. Pouco. Bem mais. Eu já tive a sorte de toda a minha vida escolar, né, de educação básica, ter um professor titulado em educação física. Verdade. Eu sou de uma geração um pouco abaixo do Luiz Paulo, né, e na nossa geração nós já tínhamos no mercado, né, a primeira faculdade de educação física foi a UFRJ, Que ano e foi? nos anos 30, se não me engano, 36 ou 37, e no movimento de guerra. Curioso, eu vi essa conversa no CREF, que é o melhor CREF do país, o Conselho Regional de Educação Física. Ou seja, 37? o Getúlio Vargas constituiu a primeira escola de educação física na UFRJ como esforço de guerra para as pessoas treinarem. Perfeito. E os professores todos recrutados eram ou médicos ou esportistas. Então a primeira escola de educação física surge dessa maneira, no esforço de guerra. Mas o Luiz Paulo tem razão, né? É uma preocupação. O nosso projeto ele foca as duas primeiras etapas da educação básica, que hoje estão sob a responsabilidade, na maioria dos lugares, dos municípios. Né? O Estado ainda oferta na sua rede, alguns municípios têm convênio com o Estado e seguem a legislação do Estado, mas a nossa lei não alcança os municípios que têm sistema próprio. E aí é um esforço nosso, né, junto à frente parlamentar e junto ao Conselho Regional de Educação Física, para procurarmos agora uma grande empreitada das escolas de educação física espalhadas no Rio de Janeiro, junto às câmaras municipais. O que vai ser uma boa. Para que reproduzam a lei no sistema municipal, porque a maioria dos municípios, o professor titular, nessa etapa da educação, normalmente, ou é um recreador, ou é o professor da própria turma, não um profissional de educação física. Esse é o grande movimento que temos que fazer daqui para frente. A Lei Federal 9.696 de 98 e a Lei Estadual 7.195 desse ano, de 2016, só autoriza graduados na área a darem aulas de educação física nas escolas. Recentemente, a educação física voltou a ser obrigatória no currículo escolar. Essa obrigatoriedade, eu digo, como aluno que foi, e os senhores também foram alunos, eu adorava a aula de educação física. Praticava natação, futebol, basquete, que são os meus esportes preferidos. Primeiro o futebol, depois o basquete e depois a natação. Aí depois veio aquele negócio, não tem mais a obrigatoriedade da educação física. O deputado Luiz Paulo falou há pouco da obesidade das pessoas, e isso tem acontecido também no Brasil. Essa volta da educação física como obrigatória, deputado Conte? Olha, a educação física nunca deixou de ser obrigatória no currículo escolar. O que nós temos é, às vezes, né, em algumas regiões, algumas escolas, né, uma prática não adequada, uma valorização não devida à educação Mas no meu física. tempo ela reprovava, se a gente não tivesse presença. Olha, aí ela deixou de reprovar. Ela, no fundo, pode até reprovar, depende muito do projeto pedagógico da escola. A lei não diz que a educação física, que o ensino religioso não devam reprovar. Aí é um pouco o projeto pedagógico da escola. A escola hoje tem autonomia na sua constituição do projeto pedagógico de estabelecer isso. É verdade, hoje eu não conheço no atual sistema uma escola que reprove em educação física. No passado a gente tinha que fazer um trabalho de fim de curso na educação física. Agora, eu lhe diria o seguinte, ela é obrigatória, mas está desvalorizada. Essa frente, justamente a frente parlamentar nossa com a Comissão de Educação, que a gente pretende é abrir um debate com os gestores dos sistemas municipais e do próprio sistema estadual para que a prática de educação física volte a ser valorizada. Agora, para isso, o Estado também precisa melhorar a infraestrutura de boa parte da sua rede própria. E ajudar também, né, deputado? Porque, por exemplo, o município tem muitas escolas que têm espaço, já o Estado não tem tanto espaço como o município, né? Mas uma escola completa, né, não pode ser um prédio de apartamento, né, que não tenha nem playground, né? Uma escola completa tem que ter um espaço físico, né, para que o aluno possa exatamente fazer essa atividade de educação física, né, e outras atividades também, né? Então você não pode se limitar, né, que a educação seja a única responsável pelo saber, né, sem cuidar da criança, do aluno como um todo, né? E o todo, já que o Conte
abordou aqui a questão do ensino religioso, né? É a mente, né? O espírito e o corpo. E o corpo precisa alguém, para trabalhar com o corpo é ciência. E o professor de educação física domina essa ciência, né? De como o corpo deve se movimentar para queimar calorias, para energizar, etc, etc. Então eu acho que tem que haver essa conscientização. E se você faz as pessoas terem essa consciência da importância de cuidar e da educação ao corpo, sob o ponto de vista físico, você não está evitando só a obesidade, não. Você está evitando uma série de outras doenças no futuro, né? Então, essa conscientização que é importante. É claro que prova de educação física é sempre difícil, porque cada um tem seu limite. A educação física não é para formar, pode até formar, mas não é para formar na escola atletas para o futuro, né? Mas você, com 12, 13 anos de idade, você pode correr 100 metros em 40 segundos, mas pode correr em 1 minuto e meio. O importante é que você corra os 100 metros. Pratique ali, você né? pratique. Claro, né? atividade. Aí é mais importante a presença do que você ter prova em si. Porque exatamente aquele que for obeso vai se sentir prejudicado. O importante é ele se dispor a fazer e não alcançar índices, né? Então a prova, por isso que a prova é difícil, mas a presença eu acho que é importante. Não, e aí que é importante, desculpe, a presença do profissional bem formado, qualificado. Conhecedor da matéria. Conhecedor. O Luiz Paulo toca na questão desse debate que hoje está no Brasil aí na saúde infantil e juvenil da obesidade, é fato. A população brasileira está se tornando uma população obesa e em idade muito jovem, né? Jovem, né? A presença de uma pessoa qualificada como professor de educação física é fundamental nesse projeto pedagógico. Eu me lembro que na minha escola no ginásio tinha lá Mens Sana, Corpore Sano. Professor Hermógenes, no qual eu estudei o livro. Todos nós ouvimos isso aí. Exatamente. Todos nós ouvimos Mente isso. Sã, Corpo São. É um livro do professor Hermógenes do programa de saúde que eu estudei. Valorizar os espaços de educação física. O Estado do Rio de Janeiro, nós debatemos muito aqui, o Luiz Paulo deve se lembrar, antes da Copa, né, porque um dos legados que se falava na Copa do Mundo nos Jogos seria o legado esportivo para as escolas públicas. E muito pouco foi feito de lá para cá na infraestrutura física das escolas. Eu lamento isso aí. Já, pouco. Já, deputado, e também o deputado Conte e deputado Luiz Paulo, eu vou tocar nesse assunto, Copa do Mundo, porque o colega de vocês aqui da Assembleia, o Paulo Ramos, eu fiz até a matéria da frente, ele fez um discurso lembrando que vamos ter a Olimpíada. E muito pouco se tocou no profissional de educação física. Mas já a gente volta aqui no Arena Esportiva falando da Frente Parlamentar para a Educação Física, que tem relação também com os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro.